Olha só, o futuro do trabalho para milhões de brasileiros pode estar prestes a virar de cabeça para baixo. E o motivo? Uma única cadeira no Supremo Tribunal Federal. Vamos mergulhar nessa história para entender o que está em jogo? É isso mesmo. Com a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, abriu uma vaga no STF, a nossa Corte Suprema. E o nome mais cotado para essa vaga é o de Jorge Messias. E por que isso é tão importante? Porque ele pode trazer uma visão completamente diferente. Uma mudança ideológica que tem o potencial de redesenhar as regras do trabalho no Brasil. Então, para a gente entender o tamanho dessa possível mudança, a gente precisa olhar bem de perto para as duas filosofias que estão em jogo aqui. São dois mundos, duas visões bem diferentes. De um lado, a gente tem o legado do ministro Barroso, né? Uma pegada mais liberal, focada em dar mais flexibilidade para o mercado, com decisões que marcaram época, como a da terceirização e a do negociado sobre o legislado. Do outro, aparece Jorge Messias, que defende um resgate daquela ideia de proteção social, sabe? Aquela que está lá na nossa Constituição de 88. Ok, e um ponto central no pensamento do Messias que a gente precisa entender bem é a crítica dele a uma prática que vem crescendo demais no Brasil, a tal da pejotização. E o que seria essa pejotização? Bom, segundo a crítica dele, o problema não é a empresa que contrata outra empresa um serviço legítimo. A questão é quando esse modelo, o de contratar alguém como pessoa jurídica, ou famoso PJ, é usado só para disfarçar o que na verdade é uma relação de emprego normal. E com isso, claro, direitos básicos do trabalhador acabam ficando pelo caminho. E ele usa uma imagem muito forte para descrever isso. Ele diz que a pejotização funciona como um cupim. É algo que vai corroendo por dentro, em silêncio, toda a estrutura de proteção social que a gente tem. A ideia é que o estrago não é só para uma pessoa, mas para o sistema todo, sabe? É uma ameaça coletiva. E se alguém pensa que isso é coisa só para quem ganha muito bem, tá enganado. Os números mostram o contrário. A grande maioria das pessoas contratadas como PJ tá na base da pirâmide. Ou seja, a prática está virando quase uma regra, uma imposição para quem tem menos renda. E o impacto financeiro disso é gigantesco. Pensa só, um rombo estimado em 60 bilhões de reais na Previdência Social só entre 2022 e 2024. Tudo por causa dessa prática. É muito dinheiro que deixa de entrar no sistema que garante a aposentadoria de todo mundo. Mas olha, seria um erro pensar que a visão do Messias é só olhar para trás, para o passado. Ele também tem propostas bem concretas para as novas formas de trabalho. Sim, estamos falando da economia de aplicativos. Pois é, o grande desafio da uberização, né? Proteger quem trabalha sem matar a flexibilidade. E para essa turma, os motoristas e entregadores de aplicativo, ele sugere uma espécie de terceiro caminho, uma solução intermediária. A ideia dele é o que ele chama de autonomia com direitos. O que seria isso? Basicamente, garantir uma rede de proteção, tipo um pagamento mínimo, limite de horas online, contribuição para a Previdência, seguro contra acidente, mas, e aqui está o ponto-chave, sem criar aquele vínculo de emprego formal da CLT. A ideia é preservar a flexibilidade que é a marca desse setor. E essa lógica dele de buscar um equilíbrio entre mercado e proteção social não para só no direito do trabalho, não. Ela vai além. Um bom exemplo é a posição dele sobre as apostas esportivas, que viraram uma febre. Ele basicamente diz o seguinte: se esse modelo de negócio causar um prejuízo social muito grande, desproporcional, ele pode ser até inconstitucional. Ou se adapta, ou pode deixar de existir. Outro ponto interessante é que, mesmo sendo evangélico, o histórico público dele mostra uma defesa bem firme do Estado laico. Em situações como a proteção do acesso ao aborto legal para grupos vulneráveis, por exemplo, ele já se posicionou contra restrições de conselhos profissionais, sempre colocando os princípios da Constituição acima de qualquer dogma. Então, a gente começa a perceber que o ponto aqui é muito maior do que a troca de uma pessoa, de um ministro. O que está em jogo é o rumo que a nossa mais alta corte vai tomar pelos próximos anos. Fica claro que existem dois caminhos bem distintos na mesa. De um lado, um Supremo que reforça a ideia de flexibilidade, de livre negociação, onde o mercado dita as regras. E do outro, um Supremo que bate o pé e reafirma o trabalho como um valor protegido pela Constituição, com o Estado tendo um papel central na proteção da dignidade das pessoas. No fim das contas, a escolha que for feita vai dizer muito sobre como o Brasil pretende responder a uma pergunta que, vamos combinar, o mundo inteiro está tentando resolver.
Como é que a gente equilibra a sede por inovação com a necessidade fundamental de garantir a dignidade no trabalho? Fica aí a reflexão.